Bom dia a todos. Eu sou o professor Alex Nina, sou graduado em Administração e Geologia, especialista em Gestão de Finanças e Contabilidade Empresarial, mestre em Gestão de Recursos Naturais e doutor em Desenvolvimento Sustentável. Hoje nós falaremos de tecnologias de gestão orientadas para processos. Primeiro, um breve sumário, nós trataremos do processo da geração de valor, depois das tecnologias de processo, incluindo a Business Process Management, depois da gestão de processo e aplicação da tecnologia. Então, o ciclo de vida dos processos, o planejamento, a análise, o desenho, a implementação, o monitoramento e o refinamento. O objetivo geral dessa aula é identificar possibilidades de aplicação da tecnologia em cada etapa do ciclo de vida do processo. Já os objetivos específicos são conhecer a importância dos processos, bem como seus parâmetros para a agregação de valor nas organizações. E reconhecer a tecnologia como a base dos processos. Então, primeiro vamos falar de processo. Processo é o conjunto de atividades coordenadas para atingir um objetivo. Exemplo, eu vou de Uber para o trabalho. E aí, tudo é um processo. Desde o momento que você acorda, você vai tomar seu café, vai tomar seu banho, não sei a ordem que você faz, você vai se arrumar, tudo isso são processos. O caminho que você vai definir para ir para o trabalho, né, o meio de locomoção, podia ser carro próprio, podia ser andando, tudo isso é um processo que você faz ali diariamente. Né? Processos eles têm essa conotação de serem bem rotineiros no geral, tá? Então, envolve, pessoal, atividades que podem ser sequenciais ou paralelas. Tá? No caso, eu listei as atividades sequenciais, mas, por exemplo, pode ser que quando você esteja lá tomando seu banho, você esteja escutando paralelamente uma aula, você está estudando ao mesmo tempo que você toma banho. Ou então você está no Uber e está escutando também alguma coisa, uma aula também, está escutando uma música, atividades paralelas, processos paralelos que acontecem também. Envolve pessoas que executam as atividades, ferramentas, por exemplo, equipamentos, softwares e artefatos, insumos, são os outputs e produtos. Os inputs, perdão, são os insumos e os produtos que são outputs. Então, o processo geralmente ele é visto dessa forma. Você tem a entrada, o input, o processo, que é a transformação do que você colocou lá para modificar, para a empresa modificar, para você mesmo modificar, e a saída, que são os outputs. Você, por exemplo, no nosso exemplo lá da corda, você acorda de um jeito, com a cara amarrotada. Você faz todo um processo para chegar no trabalho limpinho, bem apresentado, inclusive se locomover para chegar até lá. No caso da empresa, a empresa ela é essa grande caixa de processamento aqui, né, que transforma os produtos, as matérias-primas ou os insumos em produtos finais para o cliente. Então, por exemplo, tem um fornecedor, vai ter a empresa e vai ter o cliente. Ao longo disso aqui vão ter vários processos internos na empresa. Exemplo, o fornecedor aqui, ele fornece a laranja ao preço de R$1. E a empresa ela pode vender o suco de laranja no processo para o cliente. Tá? Sempre o processo, pessoal, ele vai agregar valor, porque ele vai transformar um produto em outro. E isso vai agregar valor para o cliente. E, consequentemente, ele vai vender mais caro do que ele comprou. Então, a empresa comprou a laranja lá R$1, transformou em suco, fez um processo para transformar em suco, e vendeu para o cliente a R$3. Ele pode aprimorar esse processo e vender um suco de laranja gourmet, como está nessa foto aqui, né? Vem com um canudinho, um negocinho aqui e tal. Aí, como ele está agregando mais valor, ele pode vender mais caro, ou com um público-alvo diferente. Mas quanto mais processos rebuscados você tem na empresa,
maiores vão ser suas chances aí de agregar valor nos produtos e aumentar, inclusive, a margem de lucro. É claro que os processos também têm seus custos, mas provavelmente não, com bastante certeza, um suco sem ali o seu gourmet, ele tem uma margem de lucro, ou seja, uma diferença entre o custo de produção e a receita, na verdade, entre a receita e o custo de produção, menor do que os produtos gourmets, tá? Por serem sequenciados, quando um processo falha, a geração de valor é comprometida. Olha só, você perdeu uma venda porque o site está instável. Isso aqui é uma notícia da Americanas, antes de estourar essa bomba dela aí, né? Que foi uma bomba contábil. Mas aí em fevereiro desse ano agora, né? Não, do ano passado, de 2022. Americanas perde quase 2 bilhões em valor de mercado com disponibilidade de suas lojas online. Isso aqui, valor de mercado, é a cotação da empresa que caiu na bolsa de valores. Ou seja, o site ficou fora do ar um bom tempo aí e a empresa estava deixando de vender, porque muitas das vendas são online. Os investidores atentos a isso venderam essas ações, né, mais do que compraram e ocasionaram, mais do que compraram não, mas venderam, fizeram um movimento de venda de ações, o que acabou diminuindo, né, a cotação dela na bolsa de valores. Então foi um processo, esse processo aí da questão do online, né, da venda online, que falhou e comprometeu ali a empresa. Então, já que a gente falou em valor, a gente precisa entender esse conceito, né? O que vem a ser essa geração de valor? A primeira coisa que a gente precisa entender é que valor é diferente de preço, tá? No dia a dia, as pessoas usam isso como sinônimos. E tudo bem, porque as pessoas não são da área da gestão, da administração, mas quando a gente está falando mais especificamente de gestão, né, para quem empreende, isso jamais pode ser visto como sinônimo. Na ciência da administração não são sinônimos. O preço, pessoal, é quanto custa em dinheiro a aquisição de um bem ou serviço. Ele é objetivo. Sempre vai custar aquilo que a empresa determinou. O valor é o quanto ele realmente vale para o cliente. Ele é subjetivo. Vou dar um exemplo aqui do show da Sandy Júnior, dupla Sandy Júnior. Vocês já ouviram falar? Recentemente eles voltaram, né, uma dupla na década de 90, quando eram crianças, e tiveram uma volta aí, né? Eles estavam separados, depois voltaram. E anunciaram uns shows na faixa, chegando a ser até R$ 2.500. E aí, pessoal, vocês dariam R$ 2.500 para assistir esse show? Quando eu pergunto isso nas turmas, muita gente fala que não, porque não tem condições. Mas e se vocês tivessem? Mesmo assim, muita gente responde que não, porque não, mesmo se tivesse dinheiro não daria, porque para elas não vale tudo isso. Mas os shows estavam lotados. E para outras pessoas, vale. Inclusive, alunos já me responderam que sim, se tivessem condições, dariam uns R$ 2.500 para assistir. Percebam que o preço dos 1.500 é o mesmo para todo mundo. Não importa se você é um fã, não importa se você nunca nem ouviu falar. Ou não importa se você é rico, não importa se você é pobre. O preço vai ser esse. O valor é diferente, é subjetivo. Para uns vale, para outros não vale aquilo. E aí tem sempre alguém que questiona, mas realmente não vale porque não é bom, enfim. Agora pense naquilo que você gosta realmente. Eu gosto de outra banda, uma banda estrangeira. Se viesse para o Brasil, você daria? Eu gosto do time de futebol. Se fosse lá um jogo super importante do time, você daria? Aí já começa a questão dos valores, né? Dos valores que as pessoas têm. E assim, para o mercado a gente não vai questionar valor porque é subjetivo. O valor do público é esse e pronto. Não interessa se o teu gosto musical é diferente, ou o teu gosto, qualquer coisa que seja diferente. A gente simplesmente não questiona, a gente só entende que são valores. Portanto, é subjetivo, tá? E é isso que você tem que ter em mente quando você faz a gestão de processos. Como é que o processo agrega valor ao teu cliente? Não são os teus valores, são os valores do cliente. E tem 5 parâmetros para eles agregarem valores, tá? Que nós vamos falar aqui. Primeiro é a qualidade, depois a velocidade de entrega, a confiabilidade, a flexibilidade e o custo. O único desses valores
desses parâmetros, perdão, que é o mais diferenciado é o custo, porque para a empresa, quanto melhor for esses outros aqui, no geral, para a relação da empresa com o cliente, melhor. O custo é algo que não é bom para a empresa, porque está mais custoso, mas mais custoso o processo produtivo é ruim. Só que quando é que ele se justifica? Quando ele vai melhorar um dos outros 4. Só se justifica o aumento de custo se for para melhorar um desses outros 4. Se não melhorar em nenhum desses, na visão do cliente, não adianta, não faz sentido você aumentar os custos. Para a geração de valor, é importante que os processos de uma empresa estejam alinhados com os processos de toda a sua cadeia de suprimento. Então, você tem que ter essa visão mais integrada e mais holística da cadeia. Não adianta você focar só nos processos da sua empresa. O exemplo aqui é o caso do cliente sustentável. Imagina que você tem uma loja sustentável aqui e vai querer vender um produto sustentável para o consumidor final. Só que toda a sua rede de fornecedores não é sustentável. E hoje esse consumidor, o cliente sustentável, ele já está mais atento para a questão da rede logística. Então ele vai saber que por mais que você seja, você está comprando produtos, insumos de quem não é. E, portanto, ele vai perder a confiança em você, porque ele já tem hoje, além dos próprios consumidores, certificações que analisam tudo isso. Tá? Quando a gente fala da logística tradicional e também da logística reversa, da empresa ter uma política também de uso ali desses resíduos que os consumidores produzem após utilizar os produtos. Tá? Isso tudo está na lógica da empresa sustentável e ela tem que estar com tudo isso, com essa visão holística alinhada com os valores do cliente. Tanto na questão da logística tradicional, ser sustentável, como também da logística reversa. Tecnologias de processos. Nós falamos de processos, da criação de valor, agora vamos entrar na questão da tecnologia também, que é importante para essa aula. Tecnologias, pessoal, são máquinas, equipamentos e dispositivos que facilitam os processos de criação ou entrega de produtos e serviços. Esse é o conceito. Então, olha só, não precisa ser de ponta. Porque quando a gente fala, é tecnologia, todo mundo pensa que é algo de última geração, algo super moderno, ou que vem aí para revolucionar. Também, mas não é só isso, porque se você pensar, por exemplo, num caderninho de uma mercearia que a pessoa faz lá para colocar suas contas, quem está devendo, enfim, suas finanças, é uma tecnologia. É uma tecnologia arcaica. Tudo bem, mas não deixa de ser uma tecnologia. Tá? Para isso existe diferença de inovação, de tecnologia para inovação, não são sinônimos. Essa questão de ser mais moderno, ser mais avançada, a gente está falando de inovação. Mas as tecnologias em si, elas variam de ordenadeiras mecânicas, como o agronegócio, né, que tem lá no agronegócio, a softwares de identificação, de aparelhos de scanner, fornos. Então, são vários os tipos de tecnologia, em todas as áreas existem. Todas as operações utilizam algum tipo de tecnologia, seja um simples link de internet ou as mais complexas e sofisticadas fábricas automatizadas. Tá? Isso tem que ter em mente. Técnica. E a outra coisa é a diferença da tecnologia para a técnica. Que não são também sinônimos. A técnica, pessoal, é a capacidade do homem, a capacidade que o homem desenvolve para fazer as coisas. Então, os homens lá no passado desenvolveram a técnica para fazer o fogo. Existe a técnica disponível que dê condição ao invento da roda, por exemplo. Uma técnica que alguém descobriu para fazer a roda. Aí existem várias técnicas para você escrever um artigo científico. Vou colocar aqui, ó. Técnica para escrever um artigo científico. A tecnologia é a aplicação científica da técnica para aprimorar a ação humana. Então, o uso de fogo para preparar a comida, o uso da roda para a locomoção. Eu vou aplicar essa tecnologia, né? Essa coisa nova que eu inventei. É o uso do artigo científico para embasar decisões importantes. Decisões aí empresariais, políticas, enfim. Tá? Vamos ver.
Olha só, outro exemplo, a técnica, a linguagem de programação é uma técnica. O software ou app que ele é construído com base na linguagem de programação é uma tecnologia. Tecer, pessoal, é uma técnica. A máquina de tear é uma tecnologia. A ação humana, ela não deixa de existir, mas ela é aprimorada. Exemplo, a técnica não é mais tecer, mas sim criar máquinas que tecem sem operação humana. Hoje, por exemplo, tem surgido aí nos últimos meses um site chamado ChatGPT, criado por uma empresa chamada OpenAI. Se você quiser, você faz um comando para ele faz um trabalho, um artigo científico, por exemplo, para você, escrevendo com palavras próprias, ou seja, não dá plágio. E aí, muita gente questiona, os alunos vão agora ficar burros porque os professores vão mandar fazer pesquisa e simplesmente vão lá e a inteligência artificial vai fazer para eles. Só que, se o aluno ficar sempre fazendo isso, no futuro próximo, todo mundo vai estar fazendo a mesma coisa, você não vai ter nenhum diferencial. Essa tecnologia ela vai estar aí, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que usar ela para aumentar a nossa produtividade. E aí tem uma frase muito interessante, que é a seguinte: nenhuma máquina, na verdade, nenhum homem é mais inteligente que uma máquina. Porém, nenhuma máquina é mais inteligente do que o homem com uma máquina. A tecnologia, pessoal, ela vem para nos ajudar, tá? E a gente não pode fechar os olhos para ela. Quando a gente fala de gestão de tecnologia, tem uma ferramenta que é muito importante, que é o BPM, que é Business Process Management, ou gestão de processos de negócio. Mas se usa muito mais o termo BPM porque é como ele surgiu, né, na origem americana, e na verdade ele é um guia para a gestão de processos, né? Ele é composto por vários guias de gestão de processo, que a versão atual é de 2021, que é a 4.0. BPM é o conjunto formado por metodologias e tecnologia, cujo objetivo é possibilitar que processos de negócios integrem lógica e cronologicamente clientes, fornecedores, parceiros, influenciadores, funcionários e todo e qualquer elemento que com eles queiram interagir, tá? Falou aqui essa citação, tá faltando o ano. Os processos são altamente dependentes da tecnologia. Olha só, vou dar um exemplo aqui. Um dia, Joãozinho perguntou à sua mãe: mãe, por que a senhora corta a cabeça e o rabo do peixe antes de colocar ele no forno? E ela respondeu: porque minha mãe fazia assim. Outro dia, quando visitou a sua avó, Joãozinho fez a mesma pergunta e obteve a mesma resposta. Finalmente, quando ele visitou sua bisavó, ele era uma pessoa com sorte, né, de ter uma bisavó. Olha só a resposta que a bisavó dele deu. Porque o forno da nossa casa era muito pequeno e não cabia o peixe inteiro. Ou seja, era uma tradição que vinha desde lá da bisavó do Joãozinho e que se manteve na família, mas sem ninguém questionar o motivo. E hoje, por exemplo, a mãe do Joãozinho já tinha um forno maior que caberia o peixe inteiro, mas ainda assim ela cortava a cabeça e o rabo do peixe. Então, tem que se perguntar por que a gente ainda fica dependente de tal técnica ou tecnologia se as coisas estão mudando. Os processos são dependentes da tecnologia. Se faz o mesmo processo porque na época era aquela tecnologia. Mas é interessante que os processos produtivos, pessoal, eles precisam acompanhar a tecnologia. Essa autodependência, a gente vai ver tem um lado positivo, porque eles deixam os processos mais eficientes, mas um lado negativo, porque eles também deixam os processos mais dependentes. Gestão de processos e aplicação de tecnologia. Então, a tecnologia vai ser um conjunto de conceitos, métodos, técnicas e ferramentas usadas para aprimorar o tratamento dos processos. Vai ser baseada no chamado ciclo de vida, aliás, a gestão, tá, de processos. É o conjunto de conceitos, métodos, tecnologia e ferramentas usadas para aprimorar o tratamento de
processo, né? Que esse é o conceito de gestão de processos. Ela se baseia numa coisa chamada ciclo de vida dos processos. Não existe um consenso na literatura, mas a gente vai usar essa aqui que está no CMBOK, né? Que são 6 etapas. O planejamento, a análise, o desenho, a implementação, o monitoramento e o refinamento. Depois o ciclo volta, senão não seria um ciclo. A pergunta a partir dessa parte da aula é: como a tecnologia deve ser aplicada em cada etapa do ciclo de vida dos processos? Então a gente vai ver cada uma dessas, vai explicar elas e vai falar como é que a tecnologia pode ser usada. Vamos começar com o planejamento. O planejamento consiste na elaboração de planos e diretrizes e estratégias. Uma fase clássica que está lá no livro da Alice no País das Maravilhas, que é: para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Ela nos mostra a importância do planejamento. Porque se você não planeja, você fica à deriva. E para qualquer local que você vai, tudo bem. O homem, ele é um ser, em essência, planejador, mas é claro que existe toda a ciência do planejamento, né? Para você, de fato, racionalizar isso. Você também vai definir no planejamento a estrutura organizacional por processo. Existe a gestão de processos, usada para o gerenciamento de um processo específico, e a gestão por processos, quando a organização toda está voltada para os processos. Tem uma diferença. Por quê, pessoal? Processo é uma coisa que existe em qualquer organização, qualquer empresa. Ou organização do setor público, ONG, sempre você vai ter processo. Então, a gente pode falar de gestão de processo. Tem um processo aqui na empresa, eu quero gerir esse processo específico, a gestão de processo. Tá? Agora, é diferente de você colocar toda a sua organização baseada em processos. Ou seja, a forma como você organiza ela, a estrutura organizacional dela é com base em processos. Ela está totalmente orientada para processos. Ela poderia estar orientada para outras coisas. Existe estrutura organizacional orientada para clientes, geográfica, projetos, vários tipos de estrutura organizacional funcional, que organiza ali em função de marketing, vendas. Então tem que saber essa diferença de gestão de processos e gestão por processo. Depois você define no planejamento os tipos de processos. Podem ser processos primários, secundários ou gerenciais. Os primários, eles resultam na entrega de um bem ou serviço. Eles são chamados os processos principais, chaves, essenciais, finalísticos da empresa ou da organização. Exemplo aqui no nosso instituto. Da aula. É um processo primário que você tem numa organização de educação. Você está lidando ali com a entrega final do produto. É a aula para o aluno. Ali, o professor faz o processo primário. Secundário. Geram bens e serviços internos. São auxiliares. Suporte, apoio, meio. Nosso exemplo aqui é limpeza. A limpeza é um processo secundário. Não é objetivo da instituição. O IFBA não foi criado para ser uma instituição de limpeza. Ela tem que ter a limpeza, tem que ter funcionário da limpeza, seja terceirizado, fazendo esse processo secundário para que o processo primário seja feito da melhor forma. Imagina vocês chegarem na sala de aula e está tudo sujo. Não fica um bom ambiente. Então, eles ajudam o processo primário. E existem os processos gerenciais, que estão ligados à estratégia, tomada de decisão, coordenação. Os processos que você, por exemplo, vai organizar a matriz curricular do curso ou os horários de aula. Você não vai lidar com o processo finalístico, não está lidado diretamente com o cliente, mas é importante, porque sem esse processo gerencial você não tem como organizar os próprios processos primários. Você também vai definir a hierarquia e os responsáveis pelos processos. Quando a organização está dividida por processos, na estrutura organizacional, a gente também visualiza as escalas de processo. Então, o macro processo é a visão mais geral do processo, está lá no nível estratégico. Isso aqui são os níveis organizacionais, estratégico, tático e operacional. Os macros processos estão no estratégico. No tático, nós vamos ter o processo em si, que é o conjunto de operações, atividades e tarefas que recebem um insumo, agrega valor e transforma um produto.
viu lá no início da aula. O subprocesso, que é a parte específica de um processo. E já no operacional nós temos atividade, que é o conjunto de tarefas com procedimentos definidos, que descreve o passo a passo da execução. E a tarefa, que é a menor divisão do trabalho. Aplicação da tecnologia. O ideal é a organização considerar a tecnologia desde o planejamento. A gente explicou lá o que é o planejamento em gestão de processos. E quando é que a tecnologia tem que entrar nesse planejamento? Tem que entrar desde sempre. Na verdade, o planejamento ele é a primeira etapa do ciclo de processos e a tecnologia tem que entrar desde aí. E aí, uma tecnologia muito útil para ser usada desde o planejamento é o BMPS, o Business Process Management System, que é o sistema de gestão de processos de negócios. Tá? É um software, na verdade, de gestão de processos. É o software lá do BPM. O planejamento da tecnologia deve ser a longo prazo. Então, você tem um roteiro tecnológico. Então, existem os elementos do planejamento de tecnologia. Então, isso inclui análise do ambiente interno e externo, com desenvolvimento de mercado, produtos, serviços, tecnologias, capacidades, objetivos de negócios, projetos, desenvolvimento de processos, capacitadores de conhecimento, recursos intelectuais, com decisão, eventos externos, por exemplo, atividade de concorrência. Então, tem que estar sincronizado, uma sincronização em relação entre os elementos do planejamento de tecnologia. Tá? Esses elementos eles têm que estar todos ligados. Os gestores devem avaliar se os processos são arcaicos ou avançados em relação ao mercado, conhecer o suficiente sobre a tecnologia para estar confortável ao avaliar alguma informação técnica. Conhecer o básico, mas não necessariamente ser um especialista. Porque o gestor, muitas vezes, ele não pode se especializar em tudo. Ele está liderando uma série de pessoas, uma série de especialistas em cada área. Mas o básico ele tem que conhecer. Por exemplo, alguém que está na gestão da aula, né, da coordenação de um curso. Existem os processos da aula de cada disciplina, de cada professor. O coordenador do curso ele não precisa entender da área que o professor ministra. Estou ministrando aqui para vocês a disciplina de gestão. E o coordenador pode ser alguém formado aí em engenharia civil e não necessariamente ser da área específica de gestão. Mas o ideal é que ele entenda ali um pouco do processo de dar aula. E ele vai entender que ele é um professor. É o básico. Imagina você colocar no cargo de gestão de uma coordenação acadêmica alguém que nem é professor e que nem entende como é o processo de avaliação e tudo mais. Não faz sentido. Então ele tem que entender ali o mínimo, não precisa ser especialista, para poder dialogar com seus subordinados. Ele tem que ser capaz de lidar também com essa tecnologia. Não adianta o gestor também querer implementar uma tecnologia que ele não tem também familiaridade. Isso é um pouco complicado. Ter confiança suficiente para levantar questões relevantes. Então, só quando ele domina com de certa forma essa tecnologia que ele consegue ter a confiança de levantar questões relevantes. Porque imagina que meu subordinado é alguém que domina muito uma tecnologia, não entenda. Talvez eu tenha aqui um receio de lidar com essa diferença de conhecimento e não questione ele. E pode ser uma coisa ruim para a empresa. O líder, muitas vezes, ele tem essa função aí de questionar os subordinados justamente para aprimorar os processos produtivos. Questões chaves. O que essa tecnologia faz que é diferente das outras? Como ela faz isso? Que benefícios oferece para a operação? E que restrições ou riscos impõe? Isso aí tem que ser respondido tudo no planejamento. Tá? Então, questões chaves para o planejamento. Segunda etapa é a análise. Então, é um diagnóstico, é o mundo real. A influência dos ambientes internos e externos. Outra avaliação importante é quanto ao retorno financeiro. Muitas vezes, os custos de tecnologia são altos, tanto na aquisição como na manutenção. Tem um livro bem interessante, que o nome dele é O Pequeno é Charmoso. O autor Schumacher, ele fala o seguinte, mesmo nome do piloto, tá? O autor Schumacher. Que para países em desenvolvimento,
a tecnologia de ponta não é viável, porque ela não consegue potencializar o processo produtivo, já que as pessoas elas não estão capacitadas para essa tecnologia de ponta. É como se eu começasse a implantar tecnologia no Brasil para as crianças programarem, né? Para as pessoas lá programarem nas escolas. O Brasil ainda precisa educar as pessoas, ainda precisa alfabetizar muita gente. E que o mais viável seria a tecnologia intermediária. Vamos primeiro alfabetizar as pessoas para depois colocar a tecnologia de ponta. Porque os custos da tecnologia de ponta são muito altos e o retorno não vai ser tão grande porque existe uma limitação cultural. Aplicação da tecnologia, questões-chave. Como a tecnologia está sendo usada, se está surtindo efeito. Tudo isso na parte de análise, né? Como ela está sendo utilizada, se está surtindo efeito, como gera valor. Aí lembrar dos 5 parâmetros ali, né? Os 4 primeiros geram valor: qualidade, velocidade, confiabilidade, mas o parâmetro de custo também é importante, porque ele vai mensurar a viabilidade de se aprimorar cada um desses outros parâmetros. Analisar tecnologias alternativas, porque a empresa está usando uma tecnologia. Quais são as outras disponíveis no mercado e o que é melhor? Qual alternativa é melhor? Usar a que já tem ou mudar para uma nova? Se as tecnologias estão defasadas, isso aí se chama o nome de obsolescência. A próxima etapa é o desenho, que é o detalhamento dos processos, o passo a passo do processo. Então, você vai elaborar um fluxograma, que é a representação gráfica sintética dos passos de um processo. Ele apresenta a sequência lógica e o encadeamento de atividades e decisões, de modo a obter uma visão integrada do fluxo de um processo técnico, administrativo ou gerencial. Ele permite o quê? Uma análise crítica para a detecção de falhas e oportunidades. É muito importante. Olha só um exemplo de um fluxograma. Compra de um refrigerante. O cliente solicita o refrigerante, o balconista vai verificar a disponibilidade. Quero refrigerante laranja. Aí você vai ver se tem ou não. Uma resposta de yes ou no. Se o refrigerante estiver disponível, você vai responder que sim, verificar o dinheiro disponível que o cliente pagou. Se o dinheiro é suficiente, aí se sim, você vai realizar o pagamento. Não, para o cliente, na decisão do cliente. Primeiro vai ver se está disponível o refrigerante, vai perguntar o preço. Se ele tem dinheiro para comprar, ele vai realizar o pagamento e vai receber o refrigerante. Se não, ele não recebe o refrigerante. Ou também o refrigerante pode não estar disponível. Tá? São várias etapas. É importante, pessoal, que em gestão de processos, os fluxogramas eles recebem eles podem ser essas figuras geométricas, né? Pode ser ali uma bola, um losango, e não é bem um quadrado, né? Um quadrado, mas com as pontas ali encurvadas. E existe, na verdade, uma padronização para cada uma dessas figuras geométricas. Por exemplo, esse padrão aqui é para documento, o losango é para decisão, a seta direciona o fluxo, a bola é um conector, essa outra figura aqui é o início e fim do fluxo. Não precisa vocês decorarem isso aqui, porque eu mesmo nunca decorei. A pessoa que decora isso aqui, às vezes, em um concurso público mais puxado para essa área de gestão de processos, ou até mesmo para você tirar uma certificação. Mas, assim, é uma coisa que quem trabalha com a área vai aprendendo na prática, sem precisar parar para decorar, né? De tanto usar, o que a gente chama de aprender por osmose, a pessoa acaba sabendo isso aqui, mas sem a necessidade de ficar decorando. Como é que você vai aplicar, então, a tecnologia no desenho? Para a construção do fluxograma, existe o BMPN, Business Process Management Notation, que é a notação do BMP para fluxograma. Tecnologias de processos diferentes serão apropriadas para diferentes tipos de operações. Diferenças tanto na natureza dos produtos quanto nos níveis e volumes de variedade. Exemplo, os fornecedores conseguem entregar os insumos na quantidade suficiente, conforme aqui
estiver lá no fluxograma, a linha de decisões. Olha só, nesse exemplo, nós temos a automação, que pode ser alta ou baixa, a escala de produção do processo, né? Produto, no caso, pode ser baixa ou alta. A conectividade também, pode ser estreito ou restrito, e aqui a variedade e o volume na gestão de processo. Então, quando você tem um volume baixo com alta variedade, a tecnologia tende a ser mais manual. Tá? Como eu falei, você tem muito mais ganho na margem de lucro. Você vai produzir um produto pouco, mas de grande valor agregado, que poucas pessoas vão poder comprar também, porque é um produto mais caro. Como você não precisa produzir muito, mas você tem que ter grande variedade, porque tem que ser um produto único. E aí você vai ter menos escala, menos automação no processo produtivo, mas ele vai ser mais, vai ter mais conectividade. Do outro lado, nós temos a tecnologia automatizada, dedicada de larga escala e relativamente inflexível, que é voltada para produção de grande volume, que você tem o chamado ganho de escala, pouca variedade, são muito mais automatizados, escalonados. Então, exemplo, minério ou a Ford no início do século XX, quando o Henry Ford falou, né, que você pode ter o carro de qualquer cor, desde que seja preto. Então, quer dizer, produtos bem padronizados e naquela época era produção em larga escala. Existe essa grande diferença entre esses dois. Etapa de implementação. Consiste em executar o que foi desenhado na etapa anterior. Aí você vai verificar a necessidade de capacitação e treinamento dos colaboradores, porque nem sempre está aplicado. Os clientes também precisam se habituar com a tecnologia. Eu falei que existe uma questão cultural das pessoas usarem a tecnologia. Quando os clientes têm uma interação ativa com a tecnologia, as limitações do seu entendimento podem ser as principais restrições ao uso. Exemplo, software gratuitos como LibreOffice e QGIS. O meu próprio exemplo aqui eu sou muito mais habituado a usar o software do Word, né? E o Word ele é pago, o LibreOffice ele é gratuito, mas como eu sou muito familiarizado com o Word, existe um custo inicial muito grande de eu migrar do Word para o LibreOffice, assim como muitas pessoas. Também, mesmo o Word sendo pago, as pessoas ainda usam mais ele do que o Library, porque as pessoas estão habituadas culturalmente com o Word. Eu não consigo nem dizer se o Word de fato tem mais recursos, porque eu não sei se até que ponto é porque eu conheço mais ou porque de fato ele é melhor. Eu sou geólogo também, como falei para vocês, quando a gente faz um mapeamento, o software que se usa mais é um software pago também, é o ArcGIS. Inclusive, a própria companhia de pesquisa mineral do país, do CPRM, de recursos de pesquisa mineral, ela usa o software pago. O governo brasileiro paga uma licença altíssima para a ArcGIS, para a empresa que é dona da ArcGIS, para poder usar, porque os geólogos no Brasil, em geral, estão muito mais habituados com o ArcGIS. Mas existe sim um software gratuito que tem muitas funções parecidas, que é o QGIS. Mas por uma questão cultural ali, a organização não mudou para esse software gratuito. Tá? Aí também é o mesmo dilema, não sei, muitos dizem que de fato o ArcGIS tem mais funções do que o QGIS, eu também acho isso, pelo pouco que eu sei, mas outras pessoas dizem que é praticamente a mesma coisa, só as pessoas que têm meio que preguiça de mudar. A distância de um recurso e processo. Aqui você tem o pioneirismo do processo, desenvolvimento do processo, extensão do processo e modificação do processo. Potencial para aprendizagem, tá? Você vai mudando aqui conforme a tecnologia vai modificando também. É importante você antecipar problemas de implementação. Então, desempenho das operações, o nível de qualidade, começa a ter uma implementação do processo novo, né, da tecnologia nova. Você tem que ter em mente que quando você vai colocar algo novo, é normal que o desempenho das operações caiam, porque as pessoas ainda estão aprendendo. Ainda está sendo implementado o projeto. Né? Você vai ter uma queda de produtividade logo no início. Mas
depois que você estiver habituado com aquela nova tecnologia e fizer novos processos, se de fato a tecnologia ela for boa, você vai ter um aumento do desempenho de fato, de modo que ele vai ficar acima da média do período anterior, porque você está com uma tecnologia nova aí, né, que melhorou o processo produtivo. Monitoramento. Trata-se do acompanhamento contínuo, no caso é diário, tá? Dos processos a gente viu que a gente tem várias escalas, então nos processos ali de operacionais você tem acompanhamento diário. E a tecnologia de acompanhamento contínuo também existe nesse caso, então a tecnologia ela serve para o monitoramento. Como é que vou aplicar? Implementar a tecnologia do processo significa organizar todas as atividades envolvidas para fazer a tecnologia funcionar como pretendido. Então, colocar os colaboradores a par da tecnologia e o layout da tecnologia para facilitar o acesso. Tecnologias novas devem ser implementadas de forma suave, porque as pessoas elas precisam de um tempo para aprender essa tecnologia. Não adianta eu chegar num dia na empresa, olha, a partir de hoje todo mundo tem que usar isso aqui e na marra. Agora, e ter produtividade agora. Não, você vai ter que estar colocando ali aos poucos, porque para dar tempo das pessoas também se organizarem. A tecnologia contribui para a automação dos monitoramentos de processos. Alguns exemplos, o leitor de tanque do carro, é uma forma de você monitorar o processo, que é o uso do combustível, né? Você não pode deixar o seu carro sem combustível. Aprimoramento do sistema Kanban, produção. O software de gestão logístico, exemplo é ERP. Questionário online de satisfação dos clientes, também você usa para ficar monitorando ali a questão dos clientes. Refinamento significa transformar para melhorar os processos. Então, depois de você monitorar, você vê o que é que os processos têm falhado, o que é que eles têm tido bons resultados, como é que você pode corrigir essas falhas ou ainda aperfeiçoar esses bons resultados. Então, você vai padronizar as melhores práticas, que a gente chama de benchmark. Benchmark, pessoal, é muito utilizado para você ver as melhores práticas que estão no mercado, de outras empresas, enfim, outras pessoas estão fazendo. Mas ela também pode ser feita internamente na empresa. Tá? É uma técnica de gestão para você pegar o que outra empresa, outro setor dentro da empresa faz de melhor, faz bem, né? Faz bem em relação aos demais e trazer para o seu setor, para a sua empresa como um todo. Como é que você aplica a tecnologia? No refinamento, deve-se avaliar a contribuição marginal de uma atualização tecnológica dos processos produtivos, a partir da avaliação de custo-benefício. Então, como é que eu vou colocar uma tecnologia? Marginalmente, como é que ela vai crescer ali o meu retorno? A detecção de uma defasagem tecnológica pode ser usada como justificativa para a reengenharia dos processos produtivos. Quando o processo produtivo estiver muito ruim, nós podemos usar uma técnica chamada de reengenharia. O que significa isso? Uma mudança radical dos processos produtivos. Alguém aqui já assistiu um filme chamado Monstros S.A.? O primeiro, tá? O primeiro filme, eles estão com um processo, sem querer dar spoiler aqui, eles têm uma empresa que produz energia através do susto que os monstros dão nas crianças. E aí, essa empresa está começando a ter problemas, porque as crianças não estão mais se assustando tanto com os monstros. E aí a produtividade de energia está sendo cada vez menor. E aí, no filme, acontece uma grande mudança do processo produtivo. Quem já assistiu sabe. Porque eles mudam de susto para riso. Tá? Mudam o processo produtivo e fazem aumentar ali a produtividade, porque as crianças rindo, elas produzem muito mais energia. Então, é interessante, né? Esse aqui é um exemplo de reengenharia, né, desse filme que ocorreu com essa empresa Monstros S.A. Bom, pessoal, para concluir essa aula, nós temos o nosso mapa mental. Então, falamos ainda de processos, a importância dele para a geração de valor da empresa, da processo. Ele contém aqui uma entrada, um input e uma saída output. E a empresa ela é essa grande caixa que tem processos internos que criam valor, pegando insumo de fornecedores e passando para produtos para clientes.
existe o ciclo de vida dos processos. Os processos também, eles têm uma hierarquia, desde o macro, passando pelo processo, propriamente dito, subprocesso, atividade e tarefa, relacionadas com os níveis organizacionais da administração, o clássico, né, de qualquer organização, que é o estratégico, tático, operacional. É importante para esse ciclo de vida que ele sendo dividido em 6 etapas, cada uma delas possui uma forma de você aplicar tecnologia. No planejamento, você avalia se as tecnologias são arcaicas ou avançadas e é importante que o gestor conheça o básico sobre essa tecnologia. Na análise, você vai ver como é que a tecnologia gera valor. No desenho, você vai elaborar ali um fluxograma, por exemplo, a partir de uma tecnologia que pode ser o BPMN. Aqui o modelo de fluxograma, né? Também do BPMN, esse modelo que a gente mostrou aqui na sala, na aula. Na etapa de implementação, você tem que fazer a implementação de forma suave, para dar tempo para os colaboradores se adaptar, e a adaptação ao layout e colaboradores. No monitoramento, você vai aplicar a tecnologia para a automação do controle. E no refinamento, você pode ter a atualização tecnológica, a contribuição marginal, que é importante, e a chamada reengenharia. Bom, pessoal, uma atividade avaliativa. Nós vamos dividir a turma em grupos e vocês vão escrever um trabalho escrito sobre a aplicação de uma tecnologia atual na gestão de processos, destacando quais etapas essa tecnologia pode ser aplicada. Então, vocês vão olhar também para esse ciclo aqui de processo, olhar para essas etapas e verificar em qual etapa essa tecnologia pode ser aplicada. Então, vou dar algum exemplo de tecnologias que vocês podem estar pesquisando aí. A impressão 3D, a internet da coisa e a telemedicina. Vou colocar outra aqui também, o blockchain. Blockchain, que é a tecnologia usada nas criptomoedas. Aqui são as referências dessa aula, tá? Vocês podem consultar. Pessoal, esta aula e todas as outras da disciplina estão disponíveis no meu canal do YouTube através desta playlist. Vocês podem estar acessando. A todos, o meu muito obrigado.